Chegamos então para mais um dia de conversa com o Dr. Fernando Gomes. Muito bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Elisa, tudo bem com você? Já começamos pedindo a participação de quem está assistindo a gente. Hashtag correspondente médico. Vamos ver se você se identifica com alguns dos temas que nós vamos trazer hoje aqui para vocês. E eu já começo então falando sobre o primeiro assunto de hoje. A pandemia da Covid-19 se transformou em pesadelo para muita gente. É o que concluiu um estudo da revista Fronteiras na Psicologia, uma revista estrangeira de bastante renome e que costuma fazer esses levantamentos, para ir expandindo a mente de toda a comunidade. A pesquisa revela que mais da metade dos sonhos ruins estão relacionados ao novo coronavírus. Peraí, doutor, então quer dizer que esse momento de estresse que a gente está vivendo invade o nosso sonho e acaba virando um pesadelo também para algumas pessoas? Olha só, Elisa, mais do que nunca a gente consegue mostrar aqui que alguns pensamentos da psicanálise do passado, até opiniões do Jung, estavam completamente certas. Então a gente tem uma influência geral em toda a população, que são essas informações preocupantes, relevantes com a pandemia, com a questão da doença, problema de morte, ajuste de comportamento, esse progredir passo a passo da ciência, tentando ser, então, acompanhada das questões econômicas. Isso faz com que, dentro da cabeça das pessoas, exista um pano de fundo de preocupação e que, muitas vezes, ele transborda através da manifestação onírica. Então, durante o período do sono, quando existem os sonhos, essas informações, elas vêm à tona. E, muitas vezes, através de sonhos desagradáveis, A gente está falando aqui de pesadelo. O que seria manifestação onírica? É mais ou menos assim, durante o período da noite, quando a gente dorme, o nosso período do sono ele tem fases que compõem ciclos, de modo que no finalzinho de cada ciclo a gente entra dentro de uma coisa que a gente chama de sono REM, que do inglês significa Rapid Eye Movements. Então é um momento em que o corpo está completamente relaxado, os olhos, se você pudesse levantar a pálpebra da pessoa, você veria que eles estão batendo ativamente de um lado para o outro. E se você pudesse fazer um estudo eletroencefalográfico, você veria que o padrão de funcionamento elétrico do cérebro, mesmo em sono profundo, ele se assemelha muito com o estado de vigília, como quando a gente está acordado. Isso porque a maior parte dos sonhos acontece durante esse período. Então o cérebro utiliza isso como forma de organizar as experiências que a gente teve no dia e consolidar dessa forma a memória. A gente sabe que tem um padrão de atividade elétrica cerebral intensa e que se a gente somar no finalzinho de cada ciclo, que dura mais ou menos aí uns 90 minutos de sono, e a gente tem então o sono REM, numa noite de 90 minutos a 120 minutos é o momento em que a gente tem uma maior predisposição para sonhar e para experimentar os sonhos. Mesmo que você não lembre, você sonha toda noite. Sem contar que isso é extremamente importante para o bem-estar físico e também para equilibrar as nossas emoções. Então, todos nós sonhamos à noite? Sim, nem sempre a gente lembra dos sonhos que a gente teve. Porque para você lembrar um sonho que você teve, se você utilizar a memória de curto prazo, você precisa acordar imediatamente depois do momento em que você teve a experiência onírica, a experiência do sonho. Mas aí... O que acontece quando, por exemplo, a gente acorda, lembra de tudo e, de repente, vão se passando os minutos, aquela memória que parecia tão nossa começa a sumir e a gente vai esquecendo aquilo que sonhou. Por que isso? Porque, na verdade, como você não vivenciou daquela forma toda real aquela experiência, e sim houve uma composição entre a sua imaginação, sua criatividade, suas memórias, ali temperada com as preocupações que você tem, aquela vivência ela é muito efêmera. E você guarda ela apenas na memória que a gente chama memória de trabalho, que acaba sendo quase que um tipo de atenção, que com o passar do tempo, como tem uma fragilidade, uma estabilidade elétrica, ela deixa de existir, então você fica com dificuldade de narrar aquilo que estava tão claro na sua cabeça. E nesse momento de pandemia que a gente tem... Bom, primeiro, todo mundo quer se proteger e não quer adoecer nem perder quem a gente ama. E essas notícias que a gente fica vendo, a evolução da doença, tudo isso que acaba gerando uma angústia na gente, evidentemente, é um momento único da nossa existência, Uma doença que já matou tanta gente. A gente acaba levando essa preocupação para a cama, é isso? Por isso... a quantidade de pesadelos? Para a cama, e muitas pessoas relatam que o conteúdo desse pesadelo geralmente está relacionado com a sensação de chegar num lugar e de repente está sem máscara, ou de repente chegou num lugar que tem um monte de coronavírus e a pessoa pega se adoecendo com o problema, ou então de que está dentro de um hospital e não consegue uma vaga
para ser tratado. Por quê? Isso fica no nosso inconsciente, a gente chama de inconsciente coletivo. É uma preocupação compartilhada com todos, que ou atingiu a sua vida e a vida de quem você gosta, de perto, ou então você tem uma notícia indireta de que está acontecendo isso no mundo e você traz isso para dentro da sua mente. E acaba compondo com as suas experiências, com as suas angústias, uma vivência muitas vezes agradável e marcante. Curioso que agora, durante a conversa, eu me lembrei que sonhei esses dias que chegava num lugar, veja só, e ninguém estava de máscara. Eu ficava constrangida de, peraí, como é que as pessoas não estão percebendo que tem que estar de máscara? E as pessoas também ficavam me olhando estranho. Nossa, só ela usa máscara? Ou seja, a gente vai levando essas angústias para dentro do sonho mesmo. A diferença é que para algumas pessoas o pesadelo pode causar um mal, a ponto da pessoa ficar o dia inteiro pensando naquilo. Sim, e com isso ter uma qualidade do dia ruim, comprometida, e muitas vezes até a próxima noite a pessoa fica com medo de dormir, dependendo da característica do sonho, de tão ruim que é e de tão marcante que ele existe. Doutor, o pesadelo para um adulto é diferente do pesadelo para a criança. Porque o adulto, de repente, ele ou esquece ou vai lidando com uma pitada de realidade. A criança, às vezes, sonha com monstros, sonha com outras coisas. E isso acaba, muitas vezes, afetando o sono da criança, a ponto de querer dormir no meio dos pais, não querer mais dormir sozinha. É pior para uma criança? A criança ainda está construindo todo o seu arsenal de informações e de vivências em relação a situações difíceis. Então, muitas vezes, como a imaginação é muito presente na vida da criança, sonhar com um monstro é muito mais real do que, de repente, um problema de verdade, de um brinquedo que quebrou. Ela nem sabe até que ponto aquilo é mentira, que aquele monstro não existe. Exatamente. Um adulto já tem mais informação, já passou por mais situações boas e ruins, então tem mais condição de lidar. Se bem que no momento do sonho existe uma desconexão tão grande da realidade que a intensidade da emoção pode prevalecer. Tanto é que existe, por exemplo, um diagnóstico de uma parassonia chamado terror noturno, que a pessoa ela tem uma vivência tão ruim e real do pesadelo que ela acorda numa situação de praticamente um ataque de pânico. Nossa. E isso merece uma visão diferente, um tratar diferente e muitas vezes até mesmo psicoterapia e medicamentos para abrandar essa manifestação clínica. Interessante, hein? Hashtag correspondente médico. Participe aqui da nossa conversa. Olha, a Amanda Cali mandou para mim o seguinte, ela é de Indaiatuba, que é aqui do interior do estado de São Paulo. Ela disse que não costuma ter pesadelos, mas vira e mexe, ela tem alguns sonhos que são uma viagem, assim, que nem entende os sonhos que tem e nem sempre consegue lembrar dos sonhos, o que disseste. O doutor Fernando poderia falar sobre isso qualquer dia. Por que a gente tem esses sonhos assim que às vezes não tem conexão com nada, com nada? Você vê pessoas e está em ambientes que muitas vezes você nunca frequentou. O que acaba acontecendo é que o nosso inconsciente, ele conversa com a gente de diversas formas. E provavelmente uma das formas é essa, através da manifestação dos sonhos. Não é à toa que em diversas crenças e religiões é utilizado esse momento, essa conversa, como algo que sirva de inspiração para você entender o seu problema ou então até mesmo para melhorar. A dica prática que a gente traz aqui é o seguinte, trazendo tudo baseado em neurociência. Se eu estou utilizando a minha memória de curto prazo para, de alguma forma, arquivar essa experiência do sonho e eu não posso confiar muito na minha memória de curto prazo porque ela é fraca, no sentido de que ela não é estável, deixe um caderninho com uma canetinha do lado da cama e você acordou com um sonho que seja desses bem malucões mesmo, escreva, tenha isso como hábito. Aos poucos você vai aprendendo a se decifrar. É quase como se você fosse construindo o seu próprio livro dos sonhos, sabe? Em que você começa a perceber que cada coisa acaba tendo um significado único, exclusivo para você. É lógico que para situações mais graves, onde existe sofrimento, existe problemas, a pessoa precisa acabar procurando um profissional, enfim, o divã para se tratar. Mas, enquanto isso, você pode muito bem aproveitar essa dica e começar a anotar e ter essas vivências de uma forma divertida. É uma atividade divertida, né? Porque depois de uns dias você lê aquilo que sonhou. Porque os sonhos são ali uma mistura de mensagens com memórias que às vezes a gente acorda ou rindo do que sonhou ou meio apavorado, né? Por causa de um pesadelo. O fato é que a gente está falando, doutor, a respeito de pesadelo nesse momento de pandemia. Mas e quando o sono vira um problema? Por exemplo, ficar uma noite sem dormir? Quem nunca? Ou quase todo mundo, né, já não passou por isso, que é a tal da insônia, que chega e não tem jeito, você não consegue dormir. Mas até que ponto a insônia vira, de fato, um problema? E mais, o sono quer dizer muita coisa sobre o nosso emocional? Quando algo não vai bem, às vezes reflete diretamente no sono? Reflete, Elisa. Uma manifestação, por exemplo, dos pacientes com depressão é uma alteração do padrão de sono.
da seguinte forma: ou está dormindo de menos, e a gente acaba dizendo aí a insônia como uma manifestação clínica da própria depressão, ou está dormindo demais, numa situação de hipersônia. Então a pessoa não tem ânimo para levantar da cama e às vezes acaba esticando muito mais o período dentro do próprio quarto, daquele próprio ambiente mais quieto e mais calado. Então, as duas situações podem traduzir problemas de ordem mental. E a insônia, para quem tem, é importante procurar um médico, porque tem gente que às vezes toma um remedinho por conta própria, ou a tal da taça de vinho, toma um drink e acaba que vai sempre procurando alternativas para tentar resolver algo que, quando na verdade quem deveria resolver é o médico, correto? Correto. Existe todo um trabalho científico já feito e já estabelecido no que se concerne ao que a gente chama de higiene do sono. Então, algumas orientações são básicas de comportamento para que a gente tenha uma noite de sono adequada. Como a própria humanidade evoluiu e a gente vive numa sociedade, na maior parte dos lugares, urbana, extremamente agitada, é muito fácil a gente entrar num desbalanço entre a nossa atividade mental e a atividade física. Por isso que essas dicas acabam sendo fundamentais. Se você incorporou ela para o seu dia a dia e mesmo assim não obteve resultado, sim, concordo com você, é hora de procurar um profissional, porque isso pode ser uma coisa muito séria. Tentar ir mais cedo para a cama, ou seja, a gente não vai para a cama porque tem exaustão, a gente vai para a cama porque faz parte da vida dormir. Uma noite de sono bem dormida, ela é saudável para o corpo físico e para a mente. Tentar não fragmentar o sono. Então, o que significa isso? Você preparar-se para ficar aquele período ali no seu quarto dormindo. Então, como fazer isso? Primeiro, você vai se hidratar antes de dormir, você vai no banheiro antes de dormir, vai escovar o dente antes de dormir. Enfim, não deixa coisas por fazer, porque aí deita, fica levantando, deita, esqueci de tal coisa. Outra coisa é tentar entrar em sincronia com o próprio relógio biológico que a gente tem, que fica localizado no hipotálamo. Então, se você tende a dormir e acordar nos mesmos horários, você facilita o trabalho do cérebro e ele vai facilitar a sua vida também. Certo. Nós não somos robôs, então isso assim, existe exceção, você vai ter uma festa, você tem um final de semana. Ok, mas em linhas gerais, se eu faço uma pergunta, olha, que horas você dorme, que horas você acorda, eu espero que você tenha uma resposta, pelo menos aí meio estável, né? Algumas substâncias, elas têm psicoestimulantes, então cafeína, chá, café, refrigerante, até mesmo chocolate, e isso acaba sendo algo que pode interferir no seu momento do sono. A bebida alcoólica, apesar de deixar a pessoa um pouco mais tranquila, ela pode induzir a entrada no sono de uma forma rápida, mas alterar a arquitetura do sono. O que eu digo de arquitetura do sono? O sono tem fases. Então, ele pode suprimir algumas fases, estimular outras fases. Então, a pessoa, de repente, ela passa a sonhar menos, ou então ela já cai de cara ali na fase do sono REM, e isso acaba sendo algo que vai contra a fisiologia e a necessidade do próprio órgão. Tirar algo de ordem, daquela ordem natural. Apesar da pessoa adormecer rápido e ter a falsa sensação de que está tudo bem. É verdade. Prática de atividade física durante o dia, não durante a noite, senão isso poderia te deixar extremamente estimulado. Fica elétrica, né? E a fazer atividades que sejam relaxantes, como, por exemplo, a própria meditação, o yoga, exercícios de respiração, coisas que façam você voltar para um caminho um pouco mais tranquilo, um pouco mais normal, um pouco mais próximo da natureza. Tá vendo aqui uma listinha de dicas, então se você quiser até tirar uma foto da tela, registrar isso aqui ou assistir novamente depois que a gente sai do ar aqui quando o jornal acaba, você pode nos assistir também pelo YouTube. No YouTube, na página da CNN, tem o cantinho do correspondente médico para você rever tudo isso que a gente disse e quem sabe anotar as dicas. Doutor, eu tenho um próximo tema aqui para trazer para a gente, que é o tal do coração partido. Na primeira vez que eu li o Coração Partido, pensei, minha nossa, a gente vai falar de romance, de quando a gente fica lá sofrendo por alguém. Aí eu vi que sim, mas na verdade não. Espera aí que eu já vou explicar para você. Veja só, uma pesquisa feita por um centro médico acadêmico dos Estados Unidos mostra que a pandemia da Covid-19 pode aumentar uma doença conhecida como síndrome do coração partido. Doutor, coração partido, enfim, acho que todo mundo conhece ou já passou, nem que seja na infância, por alguma coisa parecida. Só que além do coração partido que a gente está habituado, que síndrome de coração partido é essa? Essa síndrome tem um nome, inclusive, de um autor japonês, Takotsubo, e ela significa exatamente isso que a gente fala. É como se o coração ficasse rachado no meio e quando você faz um exame do funcionamento dele, existe uma alteração da função temporariamente da parede do músculo cardíaco, o que faz com que a gente tenha a impressão de que parece ali um coração partido ou alguma coisa semelhante a isso. Então, assim,
Mas falando no real, o que significa? Takotsubo. Takotsubo. Que na verdade significa o cesto que eles utilizam para pescar frutos do mar, né? Que fica com aquela imagem semelhante. O que acontece? A gente tem uma conversa direta que existe entre a nossa mente e o nosso corpo físico. Isso pode traduzir em, por exemplo, momentos de angústia, a pessoa ter mais dor de estômago, ou então ter mais dor nas costas, ou dor de cabeça. Certo. Agora sim, momentos de estresse, onde você tem o seu corpo sendo inundado por hormônios e substâncias que fazem com que a gente fique mais atento, mais em estado de alerta de uma forma prolongada, você pode estimular o músculo de uma forma diferente e provocar algo que pareça, inclusive, um infarto agudo do miocárdio. Então, assim, você pode ter um impacto no próprio coração, quando você tem um período ruim, um período de angústia, acaba sendo esse momento que a gente está vivendo. Problemas cardiovasculares a longo prazo também podem influenciar na saúde do coração. Então, se a pessoa já tem pressão alta, se ela já tem alguma alteração das próprias coronárias ou insuficiência cardíaca, acaba entrando dentro de um fator de risco. E até mesmo numa situação extrema da manifestação dessa síndrome, você pode ter alteração do ritmo cardíaco e, com isso, uma arritmia que pode evoluir para a parada cardiorrespiratória. É lógico que não é a maioria dos casos, mas, assim, aqui a gente abre uma atenção especial dizendo que o nosso corpo físico responde aos estímulos que a nossa mente interpreta em termos emocionais. E, muitas vezes, a chave está dentro da nossa própria cabeça, para não deixar que esse carro ande aí livremente, trazendo prejuízo para o nosso corpo. E até que ponto alguém pode perder a vida por causa dessa síndrome? Por que eu estou perguntando isso? Tem gente que fala, quase morri do coração, eu vou morrer do coração se acontecer tal coisa. Peraí, o coração, esse tal de coração, pode matar alguém nesse sentido? Pode. Existem situações extremas de angústia, de alerta, de medo, de pânico, de estresse e até mesmo de interpretação subjetiva das emoções, que pode provocar tamanho desconforto, e o próprio músculo cardíaco ele pode responder dessa forma, e existe uma explicação fisiológica, fisiopatológica para isso, levando à parada cardiovascular. Mas então, isso é raro. Isso pode acontecer. Você já deve ter ouvido falar, o camarada viu ali que o time dele levou um gol e perdeu o campeonato, e de tanta emoção negativa ele tem um infarto e morre. Aí você começa a se perguntar, será que isso foi uma coincidência ou será que ele teve uma informação de uma relevância tão grande do ponto de vista emocional que isso impactou no funcionamento do corpo físico? Mas esse impacto no coração tem alguma relação com quem tem de fato problema no coração? Então, ou a gente está falando de algo emocional? Não, a gente está falando de algo emocional. A pessoa não precisa ter nenhum problema de ordem orgânica no coração propriamente dito. Não precisa ter uma válvula que não está funcionando, não precisa ter uma coronária entupida, não precisa ter uma arritmia de base. Ela pode ter uma vida normal, a fisiologia do coração, do aparelho cardiovascular funcionando absolutamente normal, e por conta de uma decepção, que pode ser uma decepção amorosa também, a pessoa pode evoluir com uma síndrome do coração partido. Não, então quem gosta de viver grandes emoções tem que se preocupar, doutor? Tem que se preocupar, ou então está sempre atento aí à questão do gerenciamento emocional dentro da própria cabeça, né? Porque só a inteligência emocional é algo que é capaz de, pelo menos, reduzir o volume daquela percepção negativa de uma experiência que você não gostou de ter. Vamos trazer um pouquinho de tranquilidade para quem está assistindo. Como é que se trata um coração partido, essa síndrome do coração partido? Então, num primeiro momento, você pode até ter o diagnóstico sendo feito de uma forma confusa, se é um infarto agudo do miocárdio ou não. Então, muitas vezes, essas pessoas acabam sendo direcionadas para a unidade de emergência, para o pronto-socorro, para se fazer exames. Então, vai fazer um eletrocardiograma, vai colher enzima, vai olhar outras alterações para ver se isso fecha com um quadro de fato de infarto agudo do miocárdio ou não. Agora, ter um estilo de vida saudável, praticar atividade física, aprender a gerenciar as emoções, por exemplo, meditando, escrevendo, gostando de arte, gostando de música. É uma forma indireta que a gente tem de doutrinar a nossa mente, o nosso cérebro, para não responder de uma forma tão forte, tão efetiva assim, a ponto de atrapalhar o funcionamento dos outros órgãos. Então, o que não pode é ficar só mergulhado em estresse, em problema. A vida é para ser vivida também com acontecimentos positivos e não só compromissos e problemas, né? Exato. E também interpretar que, às vezes, coisas ruins que acontecem, elas são ruins naquele momento, mas podem significar aí a construção de um degrau para uma subida diferente, uma subida ainda melhor na vida. Aí só o destino dirá, né? Mas é isso aí, vivendo e aprendendo sempre e pegando essas experiências que às vezes são negativas para a gente tirar algum proveito delas sempre, quando possível. Doutor Fernando Gomes, seguimos então aprendendo sempre aqui. Obrigado por mais um dia. É isso aí. Muito obrigado, Elizabeth. Um grande abraço e até amanhã.